lembro até hoje do dia que foi iniciada essa série pela primeira vez. E ela foi anunciada como uma animação que ia contar os primeiros passos do Homem-Aranha do Tom Holland, mano. E isso era uma ideia muito interessante, porque a gente ia ver como o Peter do MCU ganhou os poderes, como ele desenvolveu esse interesse em se tornar um herói e ajudar a cidade e outras coisas que a gente ia ver antes das coisas do MCU acontecer. Mas depois a ideia mudou e agora a série ia abordar a história do Homem-Aranha de um universo diferente. Um novo Peter Parker queria ter Norman Osborn como seu mentor. Por isso que nesse vídeo eu vou falar sobre a série Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. O início. Nesse início, logo no primeiro episódio, tem a origem do Homem-Aranha e como o Peter ganha os seus poderes. E, pelo menos na minha opinião, foi uma mudança muito brusca, mano. E que fugiu muito do padrão. O Doutor Estranho aparece lá na escola Midtown, que o Peter tava sendo seu primeiro dia ali, lutando com esse bicho que, tipo, parece uma espécie de Venom, ou sei lá o que eles tentaram fazer aqui. E parece que a aranha sai do portal e pica o Peter. Pra mim, essa mudança foi um pouco inesperada, até porque a gente nunca teve uma origem do Homem-Aranha igual a essa. E eu, pelo menos, esperava que fosse algo mais parecido com o clássico. Até porque já tem um tempo que a gente não vê a origem do Homem-Aranha, a origem de como ele ganhou os poderes de uma forma clássica. Na verdade, já tem um tempinho que a gente não vê mesmo a origem, porque nos filmes do Aranha do Tom nem foi mostrado pra gente. Um pouco antes disso, tem a cena do Peter e da May no carro, que cita o tio Ben. As coisas andam diferentes sem o tio Ben por aqui. Que é simplesmente o personagem mais importante pra mitologia do Homem-Aranha. E pra mim, isso foi muito bom. Sério, foi uma coisa que o Aranha do próprio MCU tentou esconder por muito tempo. E nessa nova versão, logo no primeiro episódio, eles já falaram do tio Ben, tá ligado? E isso foi muito bom pra mim. E o personagem do Peter é todo desengonçado, todo bobinho. Tipo, sinceramente, os fãs do Aranha já estão cansados da Disney adaptar o personagem desse jeito. Eu, pelo menos, não me lembro de alguma adaptação boa do personagem que ele seja tão idiota assim, sabe, mano? E eu não digo só a cena de início, que ele esbarra na rapaziada lá e perde o trem, até porque isso pra mim me passou um ar meio igual a cena do Tobey lá no primeiro filme, que ele perde o ônibus e tal. Pra mim foi uma referência da hora. Mas geralmente o público mesmo curte um Peter mais maduro e sem tirar o senso de humor do personagem. Tipo, um exemplo é o Aranha do Gamerverse, ou o Peter do novo universo Ultimate, ou até mesmo o antigo universo Ultimate. São versões que o personagem não perde seu senso de humor, mas também não fica algo sério ou alguma coisa assim. E não tem nem como dar a desculpa de que a série é voltada para um público infantil, porque, né, tem muitos exemplos de como o Peter não precisa ser um bobão porque tá numa série infantil. Teve momentos que eu senti até vergonha alheia, mais do que quando eu vi a série de 2017, que é Homem-Aranha do Tom Holland total, ou até mesmo a série de Ultimate, mano, pra tu ter uma noção. E eu não exagero quando eu falo isso, porque tem uma cena que eles estão falando sobre jogo de futebol americano e tudo mais, e eles fazem o Peter ser um tremendo mangol nesse assunto, porque ele, entre aspas, é nerd e não devia entender sobre futebol, esporte. Tipo, vai dormir, mano. O Peter nos quadrinhos tem literalmente um time de futebol americano que ele é fanático, tá ligado? Vai ter que mexer no time no intervalo. É uma metáfora esportiva, tá? Ah, eu percebi. Desculpa, você era tão nerd na escola que eu achei que... Mas eu já vi um jogo de futebol. Tudo bem, campeão. Inacreditável. Depois disso, pula alguns meses e o Peter já tá atuando como Homem-Aranha, o que pra mim foi uma decisão muito chata, mano. Porque tem uma galera aí que não sabe, mas lançaram quadrinhos dessa série, mano, que se passa entre a origem do Peter, quando ele é picado pela aranha, e entre esse time skip que a série dá. Ou seja, tu tem que ler os quadrinhos pra entender como o Peter teve essa ideia de virar um herói. Sinceramente, ninguém é obrigado a recorrer outra mídia, ainda mais quadrinhos, que é uma mídia hoje em dia bem nichada, pra entender outra mídia, mano. Porque os caras simplesmente não fizeram um episódio contando como o Peter fez o traje. Então, o pessoal tem que ir lá, ler os quadrinhos e entender isso. Pra mim, isso foi só uma decisão preguiçosa mesmo e nada mais. E tem esse traje do Peter
Peter que ele usa bem no começo. E eu já acho ele bem legal, porque é uma parada bem original e é um bagulho que a galera vai ver no futuro e vai saber que é o Aranha dessa série, sabe? Tipo, é um traje bem original pra essa série, eu achei. E a gente tem que normalizar algumas coisas serem mudadas e adaptadas de outro jeito. Até porque a série não é totalmente um espelho, Ctrl-C, Ctrl-V de outras obras do Homem-Aranha. Ela tenta fazer coisas originais e às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não. Como, por exemplo, personagens aqui que mudam a sua etnia e não interfere nada na história, ou não muda aquela essência que os personagens têm. Eu sou totalmente a favor de terem mudanças dependendo de como a série traz a sua própria proposta. E tem o personagem do Lincoln aqui, que pra mim é um cara muito da hora. Tem até algumas pautas de racismo envolvendo esse personagem que foram minimalistas, mas que eu achei bem interessante. Foi uma coisa mais madura que a série tentou trazer. E a cena da Ladra pra mim foi a coisa mais legal do primeiro episódio da série, porque retrata como o Homem-Aranha é um herói puro em sua essência, sabe, mano? Pra mim foi uma cena muito da hora. Eu vi que teve uma certa torcida de nariz aí de uma rapaziada sobre essa cena, mas eu achei legal. É o Homem-Aranha em sua pura essência. Bom, então, na cena final do primeiro episódio, a gente tem a recriação de toda a cena da primeira aparição do Peter em Guerra Civil. É literalmente uns minutos antes dessa cena acontecer, mostra ali o Peter indo, é exatamente a mesma cena, só que no final a gente tem o Norman Osborn ao invés do Tony Stark. Personagens. Eu confesso que o núcleo de personagens dessa série não me chamou tanta atenção. Claro, tem alguns mais interessantes que os outros, mas como eu disse, tem o Lincoln, que foi um personagem muito legal. O cara é só simplesmente muito gente boa. Tem a Minoru, que eu não sei o propósito dela ainda nessa série. Ela é só uma amiga muito legal do Peter, que eu não sei se vai virar um par romântico. Eu acho que não, mas pode ser, né? Não sei. Tem o Peter lá com a Tia May. Eles tiveram uma química muito da hora e é bem legal ver os dois juntos, brincando. Tu sente que eles se amam e que são uma família. Tem a Doutora Connors, que eu espero muito que ela se torne o Lagarto, porque é certeiro. Toda a animação do Aranha tem que adaptar o Lagarto, mas em sua maioria os personagens são bem desinteressantes, o que já é um erro gigante da série. Não trabalhar o núcleo da vida do Peter, porque no momento em que o Peter é o personagem principal da obra, os personagens ao seu redor também tem que ter relevância. E é isso que as melhores adaptações do personagem tiram de letra, sabe? Então tá pecando muito nessa parte pra mim, do núcleo dos personagens, digo, a vida do Peter ser totalmente desinteressante, porque as histórias do Homem-Aranha sempre foram mais sobre o cara que usa a máscara e não sobre a máscara, você me entende? E esse é o maior problema dessa série pra mim. Por outro lado, é muito legal ver o Aranha se balançando pela cidade, a animação nesse quesito é muito bonita, as lutas contra os vilões que são bem criativas e até a movimentação da série é muito boa. Claro, nesse quesito, ver o Homem-Aranha em si, ver a máscara, como eu disse antes, é muito legal. E já que eu citei a animação, eu estranhei muito ela, principalmente no começo. Claro, com o tempo eu fui aceitando, ao decorrer que eu fui vendo, eu fui aceitando a animação e me acostumei em partes. Mas no geral, a animação é bem ruinzinha, mano. Os cenários são totalmente vazios atrás, você sente isso se você for reparar. E às vezes tem gente parada no fundo, tá ligado? Tipo, as pessoas estão literalmente paradas lá atrás, são uns PNG parados lá atrás enquanto tá rolando a cena ali, tá ligado, mano? E já que a série tem uma pegada mais 3D e misturada com 2D, é muito desleixado deixar isso acontecer, mano. Os visuais, como eu disse, alguns são bem bacanas e como eu falei, tem a roupa do Aranha, que é bem legal. É um bagulho original dessa série. O visual do Peter é muito legal também. Ele tá bem igual aos quadrinhos do Dítico e até com aquele lance do óculos e do casaco azul e tudo mais. Bem legal o visual do Peter em si. Conclusão: Homem-Aranha, o amigo da vizinhança, não terminou de lançar ainda e talvez tenha mais coisas pra comentar sobre essa série. Mas no mais, é isso. Eu deixei algumas coisas de fora. Acredito se tu vê a animação, tu possa tirar suas próprias conclusões sobre algumas coisas. Por exemplo, o Peter, ele tem muito traje. Sério, é muito traje. Sobre os vilões também tem muito a comentar. E o enredo da série em si. E eu acredito que eu tenha falado
muita coisa aqui, mas teve muita coisa que eu deixei passar. Essa série pra mim não me irritou tanto assim. Tem algumas coisas, alguns erros que eu acho que chamaram mais a atenção do que os próprios acertos da série, e isso foi uma coisa que eu acho que irritou a galera, porque tem muito erro e muito pouco acerto da própria série, tá ligado? Eu fiquei de boa porque eu gosto de pensar nessa série como um Arif dos filmes do Tom. Se você levar ela muito a sério, for comparar ela muito com outras obras do personagem, você vai odiar muito ela, porque tem muitas coisas diferentes. E claro, é uma série muito infantilizada, eu acho que ela foi infantilizada ao extremo assim, então por isso que a galera torceu muito o nariz pra ela aqui. Então, se eu desse uma nota dessa série de 0 a 10, eu daria um 6,5. Então, foi isso. Até a próxima.